Olá, tudo bem? Aqui é o Fábio, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui dessa nossa sequência de vídeos sobre cidadania italiana no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre os documentos brasileiros, o formato que nós temos que ter em relação aos documentos brasileiros. Por que isso? Porque muita gente acha que existe só um tipo de certidão. Então, se eu falo para você como é a sua certidão de nascimento, muito provavelmente vai vir na sua cabeça aquela certidão amarelada que consta lá na gaveta, numa gaveta qualquer, que foi a certidão que você recebeu ao nascer. Quando o seu pai, provavelmente foi o seu pai, sua mãe estava no hospital, seu pai foi lá, te registrou e ele saiu do cartório com uma certidão de nascimento, onde está dizendo lá o seu nome, nome do seu pai, nome da sua mãe, a data de nascimento, o horário de nascimento, o nome dos seus avós, paternos e maternos. Se você chegar no cartório que eu nasci e solicitar o livro de registros do ano de 1976, lá no mês de julho, o cartorário vai abrir o livro e vai constar lá que aos 16 dias do mês de julho de 1976 compareceu Flávio Barbiero e declarou que às 18 horas e 5 minutos daquele dia nascia no hospital e maternidade em Indianópolis Fábio Barbiero, filho dele declarante de sua mulher Janete, enfim, tem toda a história do meu nascimento no livro de registros. Só que quando nós nascemos, quando os nossos pais vão até o cartório, se você tem filhos, aconteceu isso com você registrou seu filho, saiu de lá com uma certidão. Só que aquela certidão ela consta somente as informações mais importantes. Ela é uma certidão, normalmente ela tem uns retângulos, né? É claro que o Brasil é muito grande, então cada cartório de cada região tem um modelo, mas basicamente tem lá, certidão de nascimento, número tal, fulano de tal, nasceu aos Flávio Barbiero, data de nascimento, 16 de julho de 76, nome do pai, Flávio Barbiero, nome da mãe, Janete, local de nascimento, São Paulo, unidade da federação, SP, nome dos avós maternos, dos avós paternos e ponto, acabou. Quem foi o declarante, às vezes, declaração de nascido vivo, esse tipo de coisa. Essa certidãozinha, que ela tem os detalhes simples, ou seja, ela foi compilada de uma forma simples, ela tem um nome, ela chama certidão simples ou certidão de breve relato. Este documento não é válido para o documento de reconhecimento da cidadania italiana, seja nos consulados italianos no Brasil, seja para vir aqui na Itália. Esse documento não é válido. Você precisa, para o processo de reconhecimento, ir no mesmo cartório que o livro, o assento de registros está contido, e ali você vai solicitar uma certidão de nascimento. Por exemplo, se eu for hoje no cartório que eu nasci, eu solicito eles, olha, eu gostaria de uma certidão de nascimento minha, Fábio Barbiero, no formato inteiro teor. Importantíssimo, gente, certidão inteiro teor. Normalmente, se você quiser ser preciso no seu pedido, você solicita ao cartorário, eu quero uma segunda via original da minha certidão de nascimento em inteiro teor, ok? O que vai vir escrito? O que tem de diferente nesse documento em relação à certidão de breve relato? A diferença é que nessa certidão em inteiro teor, ela consta exatamente o que está escrito no livro. Então, quando você pega uma certidão inteiro teor, lá está escrito aos 16 dias do mês de julho do ano do Senhor Jesus Cristo de 1976, compareceu Flávio Barbiero, portador do RG tal, nascido na data tal da cidade tal, casado com a senhora Janete, nascida na data tal na cidade tal, e declarou que às 18 horas do dia, de repente no mesmo dia, no dia que foi feito o nascimento, nasceu seu filho, ao qual terá o nome de Fábio Barbiero, que não é gêmeo, sendo neto paterno de Briane Barbiero, Maria Soana, enfim, tem todos os detalhes literalmente transcritos do ato de nascimento para este documento. Então, ele normalmente, obviamente que ele tem o mesmo formato, ele tem o mesmo papel do cartório, enquanto um só tem algumas linhas e é bem resumido,
Normalmente uma certidão em inteiro teor, ela ocupa toda a página da certidão e às vezes até o verso, dependendo da quantidade de averbações. Então, porque, por exemplo, quando eu me casei, aí foi lá, averbação, aos tais dias do ano tal, Fábio Barbeiro se casou, tal. Depois tem a segunda averbação, aos tais dias do mês tal, Fábio Barbeiro se separou. Depois tem, aos tais dias, Fábio se divorciou. Tudo que foi acontecendo durante a minha vida foi sendo informado por aquele meu cartório onde eu nasci. E ele foi atualizando aquela página do meu registro de nascimentos. Normalmente do lado direito da página tem lá coluna de averbações ou atualizações, na verdade, né? Mas chama coluna de averbações. Aos tais dias se casou, aos tais dias se separou. No caso, quando uma pessoa falece, aos tais dias faleceu. Então, este é o documento que você vai precisar para o seu processo de reconhecimento. Certidão em segunda via original, no formato inteiro teor. Isso você vai precisar para certidão de nascimento brasileira, certidão de casamento brasileira, certidão de óbito brasileira. As certidões italianas, elas não entram neste quesito inteiro teor. Existem certidões nesse caso aqui, sim, mas não é necessário você solicitá-las em inteiro teor. Num dos vídeos anteriores que eu gravei, eu explico sobre o formato do documento italiano, que é extrato per reassunto de ato de nascita ou de matrimônio. Não, nós estamos falando, tá, de documentos brasileiros. Então, certidão inteiro teor nascimento, certidão inteiro teor de casamento e certidão inteiro teor de morte. Muitas pessoas têm a seguinte dúvida: Fábio, eu tenho a certidão de casamento e lá consta o nascimento, por ser uma certidão inteiro teor, consta o nascimento, ou vice-versa. Fábio, eu tenho uma certidão de nascimento do meu avô e lá consta a verbação de quando ele se casou e quando ele morreu. Logo, eu não preciso desses documentos de casamento e morte? Não, você precisa da mesma forma. O fato de como diria um oficial de um comune que eu trabalho, o fato de uma informação estar contida em um documento não nos desobriga da apresentação daquele outro documento. Porque o oficial, ele não pode se basear na transcrição, ou seja, só em uma averbação. Ele tem que se basear no documento original. Lembre-se que estamos falando do reconhecimento da nacionalidade de um país. Por isso que é tão importante e é tão burocrático alguns processos. Pela importância que é, afinal de contas, o país, a nossa pátria Itália, está reconhecendo mais um dos seus filhos. Né? Mesmo que nós nascemos no exterior, nós estamos obtendo esse reconhecimento. Então, é tão importante quanto a certidão de nascimento de uma criança que nasceu aqui. Então, existe uma série de normas vigentes, de leis, que têm que ser respeitadas em relação a isso. Ok? Então, já sabe, segunda via original no formato inteiro teor. Tá bom? Gostou desse vídeo? Por favor, clique em gostei. Eu nunca vou me cansar de pedir a sua ajuda para sempre clicar em gostei e deixar o seu comentário, porque aí eu vou ler e vou me basear nos próximos vídeos para poder responder a sua dúvida, que acaba sendo a dúvida de uma série de tantas outras pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!